Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje falamos sobre o combate ao tráfico de seres humanos. Segundo o Índice Global de Escravidão de 2014, nós temos atualmente quase 36 milhões de pessoas nessa situação hoje ao redor do planeta. Como nós podemos prevenir e também recuperar as pessoas que eventualmente tenham sido vitimadas por esse crime contra a humanidade? É sobre isso que conversamos no programa de hoje, quando recebemos Tatiane Rapini. Ela é diretora executiva da organização 27 Million Brasil, uma entidade fundada nos Estados Unidos e que atua também no nosso país. Ela compartilha conosco a sua experiência no assunto e também várias iniciativas desenvolvidas por essa organização. Bom, primeiramente, agradecemos em nome da LBV pela 27 Million ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu que agradeço, gostaria muito de agradecer a LBV e a Sociedade Solidária. Um prazer enorme para a gente estar aqui, é uma honra. Obrigada. Bom, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco até sobre esse momento que nós estamos. O Brasil realizou recentemente uma semana com várias ações para pautar o assunto. Queria que você já falasse um pouco dos resultados e quais foram os principais impactos mesmo dessa ação de conscientização do povo com relação a esse problema que é terrível. Bem, na verdade a gente está muito feliz, eu estou muito feliz com o resultado. A partir de 2007, o Brasil começou a dar uma ênfase maior para esse assunto, né, com o primeiro plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Antes disso, esse tema ele não era tratado dessa maneira, com esse nome, apesar de existir há muitos anos, né? E somente recentemente foi dada a devida importância. Então a gente está muito feliz porque mesmo até desde que a 27 chegou aqui no Brasil, eu vi uma diferença enorme do trabalho de prevenção, de como o Brasil tem se envolvido, a sociedade civil organizada, o governo, né, de diversos estados. E esse envolvimento com a campanha do Coração Azul, que é uma campanha da ONU, traz muita alegria. E a gente ficou muito feliz porque a gente também foi convidado aqui em São Paulo para, dentro das lembranças e de tudo que foi realizado em termos de prevenção, a gente foi incluído com a Secretaria de Direitos Humanos para essa ação. Então, a cidade, não sei se vocês podem ter observado, a cidade foi toda iluminada, né, de azul, alguns pontos específicos, não apenas em São Paulo, mas em Rio, Brasília, várias outras cidades do Brasil aderiram a essa campanha. E é uma campanha que dá braços e mãos para uma campanha mundial, que lembrando do dia 30 de julho, que é o dia internacional, né, de tráfico de pessoas. Então foi toda em volta dessa data, e eu acho que trouxe bastante atenção da mídia, da sociedade, e pessoas puderam estar mais próximas desse tema, né, ouvir um pouco mais, entender um pouco mais. E sempre que é trazido assim dessa maneira, mais pessoas são conscientizadas e mais pessoas são evitadas de poder cair nessa situação de tráfico. Sem dúvida. Agora, por mais que o tema seja cada vez mais pautado na mídia, nem sempre há uma clareza por parte das pessoas do que vem a ser efetivamente tráfico de seres humanos. Queria que você explicasse para a gente quando que, diante das leis internacionais, por exemplo, se configura um crime dessa natureza, traficar pessoas. Então, foi feito um adendo à ONU, à Constituição da ONU, que é o Protocolo de Palermo. E aí, a partir disso, é a questão de comercialização de seres humanos. Então, toda vez que a gente tem essa questão de comercializar o ser humano como um produto, a compra ou venda de um ser humano, ou a enganação, né, levar a algo que a pessoa não estava esperando, para fins de exploração. Então, tudo isso está dentro desse assunto de tema de tráfico de pessoas. E aí, dentro desse assunto, dessa comercialização de pessoas, existem para vários fins. Então, temos aí o mais conhecido e o maior número hoje internacionalmente, que é para fins de exploração sexual, né? E temos para a venda de órgãos, a adoção ilegal de crianças, o trabalho escravo, né, laboral, que a gente tem o rural hoje, e um grande crescimento do urbano, que é um fenômeno mais recente, né, mais conhecido. E também existe a servidão doméstica. É uma coisa que até se encontrou bastante no Brasil no passado e ainda se encontra alguns resquícios.
Quando você fala sobre o trabalho escravo, né, nessa analogia, nessa comparação ocorrendo no meio urbano, num país como o Brasil, por exemplo, a gente vê isso na cidade de São Paulo, tem a ver com essa questão dos imigrantes da Bolívia, do Peru, de países vizinhos que acabam muitas vezes sendo submetidos a situações como essa? Tem a ver, tem muito a ver, porque é a questão da vulnerabilidade. Então, são pessoas que vêm de um país onde estão passando por uma certa dificuldade, fala outra língua e ao chegar no Brasil não conhece os seus direitos, né, do país, porque ela está num país diferente, ela não tem amigos ou famílias, então ela está muito mais suscetível, ela tem a questão do medo, porque ela teme pela família que ficou. Às vezes teme ser deportada. Teme ser deportada, teme a polícia, então ela está sempre E aí a outra questão é a questão do abuso mental, até emocional, né, que é esse medo constante de ser pego, ou até o físico, que acontece muitas vezes, ainda nos dias de hoje, que é difícil de acreditar e de compreender, né? Você mencionava o Protocolo de Palermo, é um acordo entre vários países que foi firmado nessa cidade italiana e ele se refere à comercialização de seres humanos, que é uma expressão terrível, né? Que a gente ouve, se lembra logo do século XVI, né? Quando a gente teve ali a escravidão negra, por exemplo, com tantas pessoas sendo traficadas. Agora, o que leva esse problema a, em pleno século XXI, persistir? Quando vocês olham para os dados, quais são as tendências? Por que resiste à escravidão e o tráfico de seres humanos? Mesmo hoje vivemos numa sociedade tão conectada, com tantos avanços nesse campo social. Acho que essa é uma pergunta bem complexa, mas eu acho que é bem válida para podermos refletir juntos, né? Eu acho que a compra só existe porque existe a procura. Né? Então, eu acho que tem todo um mercado por trás, existe toda uma situação por trás dessa comercialização, que é a descoberta de quão rentável é a venda e compra de seres humanos. Inclusive, a questão da exploração sexual. Por exemplo, existe exploração sexual infantil? Existem pessoas que procuram isso. Né? Então, nós podemos todos ficarmos de olho em situações como essa. Denunciar. A outra questão também é a questão de adoção ilegal, que eu lembro no passado, quando eu era criança, de ter ouvido uma amiga falar que ela tinha adotado uma criança e que alguém deu um jeitinho no papel e que foi mais rápido. Então, é esse tipo de coisa que a gente não pode permitir que aconteça, porque existe algo. Então, a pessoa está num desespero, o pai vai morrer e alguém oferece comprar um órgão mais rápido, pagar por esse órgão. No desespero, a pessoa não vai questionar de onde veio esse órgão, né? Ela vai pagar porque é a família dela, né? Então, eu acho que essa questão do próximo pensar mais no próximo de onde veio essa roupa? Da onde que, peraí, como assim, pagar para esse órgão vir mais rápido? Mas peraí, o que tem por trás disso tudo, né? Então, o que tem por trás disso são crianças que desaparecem e aparecem com os seus, com cortes, né? E que existe isso na nossa realidade hoje. Então, é algo bem delicado, mas acho que é uma coisa que a gente precisa questionar, da onde vem, né? Assim. Inclusive, tem dados que mostram que essa indústria por trás do tráfico de seres humanos, que movimenta 32 bilhões de dólares, fica atrás, entre as atividades criminosas, somente do tráfico de drogas, né? Agora, você entrou no ponto que é o que a gente vai trabalhar no próximo bloco, onde nós entramos. Como que a gente também pode fazer a nossa parte para quebrar esse ciclo que tem feito tantas vítimas? O programa Sociedade Solidária entrevista hoje Tatiane Rapini, diretora executiva da organização 27 Million Brasil. A gente vai agora para um breve intervalo e logo continua a falar sobre esse tema.